Homens, mulheres e crianças estavam reunidos. Jesus pregava, Jesus ensinava. Os discípulos ao redor acompanhavam tudo quanto acontecia. O tempo passava e passava e passava, e aquele povo não percebia. Os discípulos ficaram preocupados porque já estava a se fazer tarde. Aquele povo ficou com fome. O que ia acontecer? Os discípulos perguntaram-se um para os outros: o que faremos? Tudo bem, vamos levar a situação ao nosso mestre. Chegaram até Jesus e disseram: mestre, o povo está com fome. Como iremos alimentar esse povo? Já está tarde. O Senhor ensina e não percebe que já está ficando tarde. Esse povo precisa comer. O que faremos? Como faremos? Jesus olhou para a multidão. Jesus pegou o pouco que tinha, orou, dedicou nas mãos do Senhor e o milagre aconteceu. Multiplicou pão e peixe e aquele povo comeu e comeu em fartura e ainda sobrou comida. Louvado seja Deus por isso. Depois que o povo recebeu aquela mensagem, a maneira como Jesus ensinava, tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso ensinando aquele povo sentiu-se amado, sentiu-se acolhido. E como se não bastasse, apareceu o milagre. Jesus opera o milagre da multiplicação de pão e peixe. Aquele povo se maravilhou e todos começaram a compartilhar da mesma opinião. Era realmente Jesus, o enviado de Deus. O povo começou a perceber que Jesus era o rei. Jesus tinha o caráter de um rei. Essa opinião tornou-se uma opinião pública. Tanto o povo quanto os discípulos partilhavam da mesma opinião. Era a oportunidade perfeita de coroarem Jesus, o rei. Era a oportunidade perfeita dos discípulos se unirem àquele povo para poderem fazer uma cerimônia, para poderem coroar o Senhor, o rei de todo o mundo, de todo o exército. Mas Jesus, percebendo essa situação, ele decidiu estancar. Ele ordenou para que os discípulos fossem para Cafarnaum. Sigam para Cafarnaum que eu vou depois de vocês. Os discípulos não quiseram ir. Eles ficaram tristes. Por que agora? Por que agora que nós temos o plano de coroá-lo, ele nos manda ir para Cafarnaum? Mas ainda assim, obedeceram. Os discípulos partiram para Cafarnaum, enquanto Jesus despediu-se do povo e subiu no monte para orar. Reparam comigo que Jesus orava antes e orava depois dos milagres. Jesus orava antes e depois de qualquer situação. Isso é dependência. Pois embora Jesus era o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade, ainda assim não olhou para aquela situação em que todo mundo reconhecera que ele era o rei para poder se maravilhar. Não, Jesus olhou para aquela situação como mais um caminho para poder estar mais perto daquele que lhe havia enviado, que era o seu Deus. Aí Jesus orou, falou com Deus e partiu seguindo, acompanhando os discípulos lá em Cafarnaum. Os discípulos, mesmo não querendo, eles obedeceram. E por obedecerem, lá em Cafarnaum, presenciaram mais um milagre. Quando a tempestade do mar se agitava, quando o mar ficou bravo, quando eles quase iam afundando, Jesus andou nas águas para poder banir, para poder acalmar a tempestade. E a palavra de Deus diz que os discípulos disseram: quem é este que até as ondas do mar lhe obedecem? Louvado seja Deus por isso. Que experiência maravilhosa. Amado, sempre que tu perceberes que Jesus está falando com você, sempre que tu sentires que Jesus está pedindo para que você faça alguma coisa, não importa o lugar, não importa a hora, não importa o que você estiver fazendo, obedeça. Obedeça ao que Deus estiver pedindo para você fazer, porque você não imagina de forma alguma qual é o milagre que te espera lá mais para frente, qual é o milagre que você vai presenciar a 2, 3 passos lá mais para frente. Então, por que não obedecer àquele que sabe tudo, o dono da nossa vida, o mantenedor do nosso ser por completo? Ele que é o Deus dos nossos antepassados, o Deus do nosso presente e o Deus do nosso futuro. Amado, faça como Jesus. Ore, peça a orientação de Deus, consulte aquele que é o Deus da tua vida e faça igual aos discípulos. Obedeça independentemente de qualquer situação. Conte sempre com o milagre que te espera lá em frente, ok? Um beijo no teu coração, que Jesus abençoe. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.